Mateus capítulo 24, versos de 29 ao 35. Mateus 24, versos de 29 ao 35. Diz assim: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor já nos conduziu até aqui, nos dirigiu em todo o culto que já foi prestado ao Teu nome, e nós pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, dê a nós a sensibilidade e o discernimento para entender a Tua palavra. Faça-nos atentos ao texto que foi lido. É a Tua palavra que está diante de nós e será exposta, e a força e o poder que vem dela podem alcançar o nosso coração nessa noite. Nós pedimos para que o Senhor faça isso, Pai. Nós não podemos fazer isso. Conduz a mim na exposição e conduz também a Tua igreja no entendimento e na compreensão desse texto para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, no decorrer dessa semana, eu estava prestando atenção em uma coisa que acontece sempre na minha casa e que eu nunca dei muita atenção. Desde quando nós pegamos a nossa cachorrinha lá em João Pessoa, a Princesa, ela sempre foi muito amável com a gente e muito dócil. E lá em João Pessoa a gente tinha uma moto. E toda vez que eu entrava na rua da onde nós morávamos, eu já escutava os latidos de longe, porque ela ouvia o barulho da moto e ficava desesperada. Quando eu chegava na porta de casa, ela estava latindo e pulando e eufórica porque eu estava chegando. E aqui acontece a mesma coisa. Eu moro 2 ruas para cima aqui. E à noite, quando eu entro na rua aqui embaixo, eu vejo lá na minha casa, que tem a luz da garagem de sensor, eu vejo clarear a luz da garagem. E quando eu chego lá, ela está do mesmo jeito. Eufórica, latindo, desesperada, porque eu estou chegando, ou eu e a Paulinha e o Pedro estamos chegando. Mas a questão é que a Princesa, ela consegue identificar os sinais de quando nós estamos chegando em casa. E é exatamente isso que Jesus faz em Mateus capítulo 24. Jesus tem o propósito de mostrar para os discípulos quais são os sinais que ele deixou para o seu povo, para a sua igreja, identificar a sua vinda. E ainda mais, ele mostra não só os sinais, mas como será a sua vinda. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã: você conhece esses sinais que Jesus deixou claro aqui na Bíblia? Ou você consegue identificar
alguns desses sinais da segunda vinda de Jesus, do retorno do Rei, como o nome da nossa série, à luz da palavra de Deus? Bom, na semana passada, nós vimos aqui alguns dos sinais que fazem parte do propósito da caminhada até que o Senhor venha, que antecedem o retorno do Rei. O primeiro sinal que nós vimos na pregação do pastor Beto na semana passada foi o sacrilégio profetizado por Daniel. O sacrilégio é a profanação daquilo que é santo, a profanação daquilo que é sagrado. Seria um sinal. O outro sinal que nós vimos foram os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos cristãos que viveriam no meio do povo de Deus. E nós vimos que esses falsos mestres e esses falsos cristãos seriam muito difíceis de serem identificados. Eles só seriam identificados se nós conhecêssemos de fato a verdade de Deus. O terceiro sinal que nós vimos na semana passada foi a grande tribulação. O sofrimento que os cristãos e a igreja de Jesus ia passar por causa da fé em Cristo. E esse sofrimento se intensificaria ainda mais até a chegada do grande dia do Senhor. E o último sinal que nós vimos a semana passada foram as catástrofes da natureza. Aquelas catástrofes que marcariam a chegada do Rei, marcariam o dia do juízo, o grande dia do Senhor. Então, todos esses sinais que nós vimos na semana passada já estão acontecendo desde a ressurreição de Cristo até os dias de hoje. Esses sinais, eles já fazem parte da vida da igreja desde o princípio, fizeram parte da vida da igreja no decorrer da história e fazem parte da vida da igreja nos dias de hoje. Contudo, alguns desses sinais ainda não aconteceram. E estes sinais que ainda não aconteceram estão descritos exatamente aqui, nesse texto que nós lemos. Versos de 29 a 35. E esses são considerados os últimos sinais antes da vinda de Jesus. Então, o texto que nós lemos aqui, ele vai nos mostrar quais serão os últimos sinais que acontecerão antes da segunda vinda de Cristo, a qual Jesus virá, mas agora não mais para salvar, e sim para condenar o mundo e julgar o mundo. E nós vamos ver como será a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos ver quais são os últimos sinais e nós vamos ver como será a vinda de Cristo. Então, quais serão os últimos sinais? A primeira coisa que a gente precisa dar atenção aqui nesse texto que foi lido, até que o Beto chegou até o versículo 29, mas não expôs ele, porque não fazia parte do trecho de exposição dele, mas a primeira coisa que nós precisamos nos atentar está no versículo 29, é que os últimos sinais acontecerão ao término da grande tribulação, ao término do sofrimento intenso do povo de Deus. Primeira frase do versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Irmãos, é importante a gente observar essa fala de Jesus e ver que ele claramente está dizendo que os últimos sinais acontecerão após a tribulação. Como já foi dito aqui nas últimas pregações, a igreja de Cristo ela já tem passado por intensos períodos de tribulação desde o início da igreja, desde o princípio da igreja. No decorrer de toda a história, a igreja tem passado por intensos sofrimentos. Porém, essa fala de Jesus aqui parece apontar para uma intensificação ainda maior do sofrimento, de tribulação no povo de Deus.
ao ponto de que o texto diz que serão sofrimentos jamais vistos na terra, jamais vividos nessa terra, e que nunca acontecerão iguais acontecerá naquele dia. Mas pelo que nós temos visto, olhando assim de forma global, não só aqui para a nossa cidade ou para o nosso país, olhando de forma global, existem lugares onde as tribulações já estão sendo intensificadas há muitos anos na vida dos nossos irmãos, na vida do povo de Deus. Existem lugares sofrendo severamente por causa do nome de Cristo, que começaram com sofrimentos pequenos, menores, e no decorrer do tempo foram se intensificando, até chegarem a sofrimentos e tribulações terríveis. Então, essa intensificação do sofrimento hoje na vida dos nossos irmãos, na vida do povo de Deus, ela já traz para quem está sofrendo uma expectativa da segunda vinda de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus voltaria após a tribulação. Então, quem está passando pela tribulação, ou quem passou por períodos severos de tribulação, já anseia, já tem expectativa da segunda vinda de Cristo, que o Senhor venha e leve a sua igreja, e tire a sua igreja de tão grande sofrimento. E outra coisa que nós precisamos observar aqui, é que nós não sabemos se essa intensificação será na mesma proporção em todos os lugares ou não. Ou seja, se nós aqui em Andradas, no Brasil, vamos sofrer como sofrem os países perseguidos da África, ou os países perseguidos da Ásia, ou os países perseguidos da janela 1040. Nós não sabemos se essa intensificação vai ser uniforme, de igual em todos os lugares. Mas nós podemos afirmar que, de fato, nós saberemos que a intensificação da tribulação e do sofrimento do povo de Deus vai se acabar somente quando os últimos sinais começarem a acontecer. Porque Jesus deixou claro que após a grande tribulação, os últimos sinais começariam a acontecer. Então a gente vai ter certeza de que a grande tribulação está acabando quando os últimos sinais começarem a aparecer. Irmãos, como é importante a gente ter entendimento disso, porque esse entendimento de que após a grande tribulação, os últimos sinais começarão a acontecer para que Jesus de fato volte, muda a nossa vida diária, muda a nossa maneira de viver no dia a dia comum. Porque quando nós olhamos para a situação caótica que nós vivemos no mundo hoje, e principalmente como os cristãos têm sido tratados no mundo, perseguidos, mortos com maior intensidade e quantidade a cada dia mais, isso não trará a nós somente uma tristeza profunda pelo que acontece com os nossos irmãos, mas compreendendo isso, trará a nós também uma fagulha de grande esperança no coração e ânimo para seguir na jornada cristã. Porque talvez, irmãos, já tenha passado ou passa na mente de vocês, assim como na minha, que a situação às vezes está fora de controle. É como que se Deus tivesse perdido o controle da situação. Mas quando nós entendemos essa questão, de que de fato nós passaremos pela tribulação, e que essa tribulação vai ser muito intensa, jamais vista na terra, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber com clareza que tudo não está fora, mas está debaixo do controle soberano do nosso Deus. E que Ele não está agindo ao meu e ao seu sofrimento com algum tipo de indiferença. Muito pelo contrário,
o tempo de intervir na nossa situação, na história, e julgar o mundo como ele prometeu, está cada vez mais próximo. O apóstolo Paulo encorajou e fortaleceu os novos discípulos na igreja de Listra, Antioquia e Icônia, dizendo a eles que era necessário passarem por muitas tribulações para entrarem no reino de Deus. Paulo sabia que Jesus havia ensinado isso. Paulo sabia que a jornada cristã não ia ser um mar de rosas. Paulo sabia que a perseguição ia se intensificar ainda mais. Mas Paulo sabia também que para o povo de Deus estava garantido que nenhuma dessas tribulações e nenhum desses sofrimentos seria o fim, porque o Senhor viria, e o Senhor mesmo levaria o seu povo, o Senhor mesmo resgataria o seu povo, após esse ápice de sofrimento, essa intensidade de tribulação. E Paulo sabia também que por maior que fossem os sofrimentos do povo, eles seriam, como ele mesmo diz, uma leve e momentânea tribulação. E que ia produzir para eles, ia levá-los a desfrutar de um eterno peso de glória. Como é importante nós entendermos que nós vamos passar pela tribulação, porque Jesus garantiu isso para nós, mas que Ele voltará, Ele virá nos buscar após essa tribulação. Meu irmão, minha irmã, a caminhada cristã, ela não é isenta de sofrimento, ela não nos isenta de sofrimento, muito pelo contrário. Quando nós lemos os evangelhos, Atos, as cartas paulinas, nós percebemos uma afirmação de um sofrimento muito grande na vida do cristão. Porém, a caminhada cristã nos garante que por causa do que Cristo fez por nós, o sofrimento não é o nosso fim. O sofrimento se torna apenas a iniciação de uma eternidade de paz completa na pessoa de Jesus. Por isso, meu irmão, não se apavore com a tribulação, não se apavore com o sofrimento, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que magoe, não se apavore, porque de fato a tribulação faz parte do propósito maior de Deus para nós, que é a nossa completa redenção. Se não passarmos por tão grande tribulação, nós não seremos redimidos completamente, levados com Ele, para viver eternamente com Ele. E o sofrimento que seria o nosso fim, seria o sofrimento por causa do pecado, por viver uma vida na escravidão do pecado. Mas esse sofrimento, Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus sofreu o sofrimento que seria o nosso fim, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos sofrer agora, não mais para a morte eterna, mas sofrer para viver eternamente com Ele, por causa do que Ele fez por nós na cruz. Olha que loucura, nós sofreremos, passaremos por grande tribulação, mas não é mais para a morte eterna, para a condenação e para o sofrimento. Por causa do que Cristo fez por nós sofreremos muito, nós seremos machucados severamente na alma, fisicamente, mas para viver eternamente com o nosso Redentor. Isso é um privilégio que só o povo de Deus tem, irmãos. Todo mundo sofre, mas ninguém sofre com paz no coração, porque sabe para onde está indo. Todo mundo lá fora está sofrendo. Eu não sei vocês, eu converso com muita gente, e todo mundo reclama do sofrimento que está passando, porque para eles o sofrimento é o fim, para nós não. A Bíblia nos garante que a leve e momentânea tribulação que nós passamos, e que passaremos, ela vai produzir para nós um eterno peso de glória. E ao observarmos, irmãos,
que os últimos sinais acontecerão após a tribulação, nós veremos aqui então quais são os últimos sinais, aqueles que ainda não aconteceram. E os últimos sinais começam com os sinais astronômicos, versículo 29, a segunda parte agora do versículo 29. O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Jesus agora segue dizendo que enquanto a terra está sendo banhada com o sangue do povo de Deus, na mais terrível tribulação já vista em toda a humanidade, começariam a acontecer catástrofes astronômicas. E essa fala de Jesus, essa segunda parte aqui do versículo 29, ela está ligada diretamente às profecias do Antigo Testamento, que estavam ligadas ao retorno do rei, à segunda vinda de Cristo. Eu vou falar aqui 3 profecias, tem muitas, mas eu vou falar 3, para que a gente tenha em mente o pano de fundo do Antigo Testamento. Como é que os discípulos ouviram isso de Jesus? Eles ouviram isso de Jesus com algumas dessas passagens aqui em mente. Quando Jesus fala dessas catástrofes astronômicas, eles tinham em mente alguns textos. Por exemplo, Isaías capítulo 13, versículos 9 e 10, que diz: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Outro texto é Ezequiel 32, versículo 7, que diz o seguinte: cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. E outro texto conhecido também é Joel, capítulo 2, versículo 10, que diz: diante deles a terra treme e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. Então, todos esses textos, todas essas profecias, estão ligadas ao dia do Senhor, ao dia em que Deus vai intervir na história em favor do seu povo e em julgamento do mundo. Todos esses textos do Antigo Testamento estão apontando para o grande dia do Senhor. Por isso, Jesus relembra os discípulos que esses eventos ainda acontecerão antes da sua segunda vinda. E os discípulos já estavam acostumados com essa linguagem apocalíptica de Jesus, porque eles foram ensinados na lei e nos profetas e nos salmos, com muitos textos apocalípticos também, daquilo que viria a acontecer. Então eles estavam acostumados com isso. Tanto os discípulos quanto qualquer judeu sabiam que esses sinais astronômicos que aconteceriam nos céus estavam ligados aos momentos em que Deus já havia agido na história com juízo. Então, todos eles, tanto os discípulos quanto os judeus, quando ouviam Jesus falar a respeito disso, e quando estavam ouvindo isso, eles sabiam que Jesus já havia agido na história antes, com sinais parecidos, em dias de severo juízo de Deus, contra o povo de Deus, no período do Antigo Testamento. Por exemplo, quando foi profetizada a invasão de Judá, em Jeremias capítulo 4, versos 27 e 28, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. A questão aqui
é que os sinais astronômicos que aconteceriam nos céus, que antecedem a vinda de Jesus, com certeza seriam muito impactantes para quem estivesse ali no momento. Irmãos, pelo que a Bíblia nos diz, estes sinais de fato serão assustadores, mas não serão sinais da nossa derrota. Eles não selarão a nossa derrota. Eles serão sinais da vitória eterna de Cristo em nosso favor. Que contraste! Nós não olharemos para esses sinais como um sinônimo de derrota, estamos sendo derrotados, mas olharemos para esses sinais enxergando a vitória dele em nosso favor na cruz do Calvário, onde nós seremos vitoriosos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz, por ele ter morrido em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. E ainda, irmãos, que passemos por esses sinais, porque a Bíblia não dá nem data e nem hora de quando esses sinais vão acontecer, ainda que nós passemos por ele, uma certeza nós teremos: esses sinais serão os sinais que nos darão a certeza de que o nosso Salvador e Redentor Jesus está vindo de fato para nos buscar, para que moremos eternamente com ele, assim como ele nos prometeu. Eu vou e voltarei para buscar vocês. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então eu estou indo e eu vou preparar lugar. Fiquem tranquilos. Por causa disso, nós podemos descansar o nosso coração. Enquanto que para nós é descanso, para quem não creu na obra e no sacrifício de Jesus na cruz, realmente vai ser assustador, vai ser aterrorizante, muito medo, a Bíblia diz, muito tremor, muito lamento, porque não creu na obra de Cristo. Mas em seguida, esses eventos astronômicos, ainda acontece outro sinal, o sinal do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, irmãos, o sinal do Filho do Homem será o grande e último sinal da segunda vinda de Cristo. Ele mesmo, Jesus, será o sinal para o seu povo de que ele está voltando, assim como ele mesmo foi o sinal de que o Salvador prometido em todo o Antigo Testamento, que viria para salvar o seu povo, estava chegando. Jesus mesmo foi o sinal de que o Salvador estava chegando. Lucas, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Que Salvador é esse? Aquele que foi prometido desde Gênesis 3,15. E por todo o Antigo Testamento. E quem é? E é Cristo, o Senhor. Ele mesmo foi o sinal de que o Salvador estava no nosso meio. E da mesma forma, ele mesmo será o sinal de que o rei que julgará as nações também retornará para julgar as nações. Versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Que é dito em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia. É o próprio Cristo. Cristo será o sinal de que agora ele está vindo, não mais para salvar, mas sim para julgar. E Jesus também diz que nesse último sinal, o sinal do Filho do Homem, todos os que estiverem na terra verão a sua chegada.
Ninguém passará despercebido. Diferente do que muitos dizem, ou que alguns dizem, que haverá um arrebatamento secreto para a igreja, e só depois Jesus virá visivelmente para o mundo, a Bíblia nos diz que todos verão e testemunharão a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, na visão do apóstolo João. João estava ali na ilha de Patmos, tendo uma visão de como seriam os últimos tempos, de como seria a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, para julgar o mundo. E aí, nessa visão, ele diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Cristo virá diante dos olhos de todos, crentes e descrentes, de todos, e com certeza ele impactará a todos com a sua chegada, porque ele vai chegar de maneira tal que todos saberão que o Filho de Deus, que muitos não creram, está de fato chegando. Porque agora ele não chegará mais como um bebê que nasceu em uma manjedoura na cidade de Belém e que precisou fugir para as terras do Egito para não morrer, porque Faraó queria matá-lo. Ele não vai chegar dessa forma. Ele vai chegar como o rei que está assentado no trono, o Todo-Poderoso. O versículo 30 ainda vai dizer: ele virá vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ainda que para nós, o povo de Deus, isso seja motivo de alegria, não vai ser um dia festivo para todos, irmãos. Porque os que não creram em Jesus, de todos os povos e nações da terra, se lamentarão. O versículo 30 ainda diz isso. E todas as nações da terra se lamentarão. Esse lamento também foi um lamento profetizado no Antigo Testamento por Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, que diz o seguinte: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. E isso, irmãos, porque não deram ouvidos à mensagem dos profetas, não deram ouvidos à mensagem dos apóstolos, não deram ouvidos à nossa mensagem a respeito do Evangelho de Jesus. E então, o arrependimento, o juízo, o grande dia do Senhor estará diante de todos. O Senhor julgará o mundo. E diante do retorno do rei, daquele que os poderosos não deram crédito algum, a Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17, que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. João estava tendo essa visão de como ia acontecer quando Jesus de fato se achegasse àqueles que desconsideraram a sua mensagem, a sua obra na cruz. E aí João vê que todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-se da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Imagine bem o que é que João estava vendo: o desespero de um povo
que não tinha mais chance de arrependimento e que estava pedindo para as cavernas cair em cima deles e matá-los, porque a ira do Senhor havia chegado sobre eles. Porque o grande dia do julgamento do Senhor havia chegado para todos os povos, de todas as tribos e línguas e de todas as nações. Todos estarão perplexos diante do retorno do rei. Todos estarão espantados diante do retorno do rei. Mas meu irmão e minha irmã, se alegre. Se alegre. Sabe por quê? Porque o nosso mestre e Senhor, Jesus, que morreu por nossos pecados, que foi escarnecido no passado e que é escarnecido ainda hoje pelo mundo, um dia será reconhecido por todos como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Todos vão olhar para Ele e vão reconhecê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos vão tremer, todos vão se lamentar diante dEle no grande dia do Senhor. E os que escarneceram e escarnecem, e os que desprezaram e desprezam a Jesus e a mensagem do Evangelho, crendo eles ou não, eles se dobrarão diante dele e se lamentarão, amargamente chorarão, porque não creram na mensagem do grande Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você, assim como eu, se sinta triste com tamanha indiferença do mundo no que diz respeito a Deus, com tamanha indiferença do mundo no que diz respeito a Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário em nosso lugar. Talvez você, assim como eu, esteja cansado, desanimado, porque tudo que tem feito hoje para apresentar Cristo às pessoas parece que é um trabalho perdido. E meu irmão, saiba que hoje o mundo de fato pode rejeitar e continuar rejeitando a Cristo. Porém, quando Ele voltar, meu irmão, eles não poderão recebê-lo mais em seus corações para a salvação. Todos terão que reconhecê-lo como Senhor. Todos terão que reconhecê-lo como Rei de toda a terra. E todos receberão uma sentença de condenação de suas mãos. Todos que não creram em Cristo. Porque conforme Ele prometeu, Ele voltará para buscar o seu povo e para julgar o mundo. E em seu retorno, irmãos, diferente de sua primeira vinda, que Ele veio como um bebê, agora Ele virá como o Rei de toda a terra, cheio de glória e cheio de majestade. E todos os homens comparecerão diante do seu tribunal. Todos os homens comparecerão diante dele e vão receber uma sentença de suas mãos. Os salvos receberão a glória da vida eterna. E os que não creram, que zombaram, infelizmente, receberão a tristeza e o lamento da condenação eterna. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Vocês imaginam? O crente e o ateu dobrados diante do Senhor, confessando que ele é sim, de fato, o Senhor Jesus, o Rei de toda a terra. E eles farão isso somente para a glória de Deus. Deus será glorificado em tudo isso. E enquanto Jesus julga as nações, e quem não creu nele estará se lamentando, ele cuidará e consolará o seu povo. Agora nós vemos o consolo para o povo de Deus. Versos 30 e 31.
diz o seguinte: e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A vinda dos anjos e o soar das trombetas vai soar como o som de uma boa música no ouvido da igreja de Jesus. Após a tribulação mais intensa que a terra já viu, após as catástrofes astronômicas que nós nunca imaginávamos que aconteceriam, após o lamento das nações e dos povos que rejeitaram a Cristo, o povo de Deus é consolado. Como? Com os anjos reunindo os eleitos de Deus para a salvação de todos os lugares, dos céus e da terra. E aqui vale fazer uma observação, que do princípio ao fim, a Escritura nos mostra a doutrina da eleição, de que Deus escolheu um povo para Ele. Desde Gênesis, do início de tudo, Deus traça a história com dois povos: os descendentes da serpente, que não são povo de Deus, e os que fazem parte da descendência da mulher, dos descendentes de Cristo, que são o povo de Deus, os eleitos de Deus, aqueles em quem Ele começa a constituir povo a partir de Abraão. Em toda a Escritura, nós vemos do princípio ao fim a doutrina da eleição. E é interessante que há quem diga que todos serão salvos, não importa quem, quando ou onde esteja, porque Deus é bom, Deus é amor, então todos vão ser salvos. Há quem diga que quem quiser ser salvo, vai ser, porque não depende de Deus, depende de nós. Se eu quiser, eu vou ser salvo. Mas a Bíblia diz que Deus vai salvar o povo que Ele escolheu para pertencer a Ele, antes da fundação do mundo, para fazer parte do seu corpo, do seu povo, que é a igreja. A Bíblia nos diz isso do princípio ao fim. E é importante que nós olhemos para essa doutrina e enxerguemos que se cremos em Jesus, e se Ele nos salvou, é porque somos eleitos dEle, fazemos parte do seu povo. Como o salmista diz, somos rebanho do seu pastoreio, povo que Ele escolheu para si. E enquanto os anjos reúnem estes eleitos ao som das trombetas, algo ainda acontecerá simultaneamente, ao mesmo tempo. Conforme disse o apóstolo Paulo, nós teremos os nossos corpos transformados, os nossos corpos glorificados. 1 aos Coríntios 15, 51 e 52 diz, Paulo dizendo para a igreja de Corinto: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ao soar da trombeta, os anjos estarão reunindo o povo de Deus de todos os lugares, do céu e da terra, e simultaneamente os nossos corpos estarão sendo glorificados. Os mortos vão ressuscitar, glorificados. A alma na morte já vai direto para o paraíso. Jesus disse isso para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o corpo precisa ser glorificado para entrar no céu, para entrar na eternidade. E aí então, quando soar a trombeta, de forma simultânea, os mortos, os corpos ressuscitarão,
e já ressuscitarão incorruptíveis e serão levados à glória. E quem estiver vivo terão seus corpos transformados, glorificados, e seremos levados pelo Senhor. E aí Paulo vai agora dizer como é que isso vai acontecer. E ele fala em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz o seguinte: dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Tudo acontecerá de forma simultânea. Nós não sabemos ao certo em qual tempo, em quanto tempo, mas nós temos aqui princípios tão claros de que a trombeta vai soar, os anjos vão reunir os seus eleitos. Enquanto isso estiver acontecendo, os mortos estarão sendo ressurretos com novos corpos incorruptíveis, os vivos terão seus corpos transformados, o Senhor descerá dos céus e nós encontraremos com Ele subindo as nuvens, encontraremos com Ele nos ares, e Ele nos levará para viver com Ele para sempre, não por um pouco de tempo, para sempre. E assim, o povo de Deus, nós, a igreja de Jesus, seremos glorificados e seremos livres para sempre da presença do pecado. Acabou-se a presença do pecado no nosso meio nesse grande dia. Porque ao sermos salvos, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo agora. Livres do pecado e escravos de Cristo, da vida. Porém, nós vivemos num mundo caído, onde somos influenciados pela presença do pecado. Mas nesse dia aqui, quando a trombeta soar e quando tudo isso acontecer, o pecado será dissipado de uma vez por todas, e nós não teremos mais a presença do pecado no nosso meio. Como povo eleito de Deus, meus irmãos, nós temos a garantia de que, seja na vida ou na morte, o nosso Senhor nos buscará para estarmos para sempre com Ele. O pecado e a morte podem nos assolar por um pouco de tempo ainda hoje, mas por causa do que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos ter certeza de que para nós o pecado e a morte já foram derrotados de uma vez por todas. Eles não têm mais força sobre nós, eles não têm mais domínio sobre nós. Nós não somos mais governados pelo pecado e pela morte. E no grande dia do Senhor, nós seremos completamente livres das influências do pecado e da presença do pecado. E aí então nós vamos poder dizer o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículos de 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus garantiu, irmãos, aos discípulos e a nós, que nada pode impedi-lo de cumprir o seu propósito de redenção, salvação e glorificação sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Nada pode impedir Cristo de agir como Ele mesmo propôs, como Ele mesmo prometeu. E nós fazemos parte desse povo, irmãos. Nós somos povo de Deus. Tudo isso aqui é para nós, é para nos animar, é para nos alegrar, é para que quando o nosso coração estiver frio, cansado, abatido, as nossas pernas vacilando, os nossos joelhos trêmulos na caminhada,
é para que tenhamos esperança, é para que tenhamos alegria, é para que o nosso coração bata de novo, por causa do que de verdade merece os impulsos e o pulsar do nosso coração. É uma vida com Cristo, e não uma vida passageira, a vida eterna. E após falar dos últimos sinais e da sua vinda, Jesus conta uma parábola falando sobre a garantia de sua vinda, a certeza de que ele virá. Versos 32 a 34. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Jesus usou aqui a tão conhecida por todos naquela época, figueira. Todos ali, irmãos, sabiam que no inverno a figueira perdia todas as suas folhas e ela ficava de fato como que seca. Mas quando os seus ramos começavam a ter vida, suas folhas começavam a nascer de novo, era sinal de que o verão já estava bem pertinho de chegar. Como diz o texto aqui, às portas. E da mesma forma, Jesus diz que os últimos sinais mostrariam que, de fato, a sua segunda vinda estava bem pertinho, bem próxima, às portas. Jesus não deixou data e hora marcada, mas ele deixou os sinais que apontavam para o grande dia do Senhor. Ele deixou todo o cenário montado. Quando estas coisas acontecerem, eu estou às portas, eu estou bem perto. E os discípulos que haviam visto a queda de Jerusalém, a queda do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Titus Flávio, aqueles discípulos que viram a queda do templo, eles já esperavam a segunda vinda de Cristo desde aquela época. Porque com a queda do templo de Jerusalém no ano 70, se cumpre algo que Jesus havia dito aqui no capítulo 24, só que nos versos 2 e 3. Ele disse: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, quando acontece a queda do templo, essa fala de Jesus é cumprida. Por isso que a espera por sua vinda começou em 70 depois de Cristo e se estendeu a nós aqui nos dias de hoje. Porque somente os últimos sinais nos dias de hoje estão intactos. Somente esses últimos sinais ainda não aconteceram. Os outros já aconteceram e estão se intensificando a cada dia mais. Mas os últimos ainda não aconteceram. E a promessa de Jesus para a sua segunda vinda é que o seu retorno acontecerá, como diz o texto aqui, somente quando todas estas coisas acontecerem. Então, depois de Jesus dar o exemplo da figueira, de que ele já estava às portas, e que os sinais iam apontar para isso, Jesus agora conclui no verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus afirma aqui o caráter permanente da sua palavra. Jesus está afirmando que mesmo diante desses eventos aparentemente transitórios, passageiros, que estavam acontecendo e que iriam acontecer ainda, a sua palavra permanecia exatamente como estava, fiel. A sua palavra jamais mudaria,
jamais perderia a relevância, jamais perderia a autoridade e se cumpriria exatamente como ele havia dito. Os discípulos poderiam ficar seguros de que Jesus era suficiente para cumprir a sua palavra. Deus disse isso por meio de Isaías, no capítulo 40 e no versículo 8. Deus diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus afirma que a sua palavra era infalível, inerrante, suficiente e jamais perderia o seu valor e o seu poder. Jamais passaria. Sua palavra seria atemporal, acima do tempo. Permaneceria para sempre. Jesus garante isso para os discípulos. Irmãos, olhemos firmemente para o caráter imutável de Cristo. Jesus não mudou, não muda e não mudará. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra é a mesma, ontem, hoje e será para sempre. Céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus jamais passarão. E se ele veio humildemente para cumprir a promessa de morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna, na cruz do Calvário, se ele veio para cumprir essa promessa, estejam certos que ele com certeza virá como um rei glorioso para cumprir a promessa de nos levar para viver eternamente com ele. Ele nos prometeu, irmãos. Ele nos prometeu isso. Com certeza ele virá. Que a compreensão desses últimos sinais possa nos encher de esperança e expectativas ainda hoje. Que ao olharmos para esses sinais, para esses últimos sinais, e para como é que a Bíblia nos dá princípios de como será a segunda vinda de Cristo, que ao compreendermos isso, que o nosso coração seja cheio de esperança e expectativa na vida diária. Alguém já disse que como nós vivemos diz muito a respeito de como morreremos. Irmãos, como é que nós estamos vivendo hoje? Como cristãos. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que temos cumprido honrosamente a nossa identidade de filhos de Deus? Que ao enxergarmos esses últimos sinais, entendermos isso, que a nossa vida prática possa mudar, que possamos viver mais intensamente para a glória do nosso Deus, que possamos viver mais intensamente um relacionamento real com Jesus, que possamos viver mais intensamente, intencionalmente, uma vida que aponte para um Salvador, que possamos nos lembrar que se de tudo que eu falei aqui, você não conseguiu guardar nada, se lembre que no final de tudo, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, se não foi para a glória de Deus, vai ficar exatamente aqui. Exatamente aqui. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus de novo. Nos lembrar de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai cumpri-la até o dia de Cristo. Ele vai cumpri-la. A nossa vida precisa ser impactada com essas verdades e por essa verdade. A nossa maneira
de andar, de ser no trabalho, de ser na família, de ser pastor do nosso lar, de cuidar da nossa casa, de amar a nossa esposa, de amar os nossos irmãos, de amar os nossos inimigos, de falar de Cristo para o perdido, de servir a nossa cidade. Precisa ser diferente se de fato nós entendemos essas verdades. Meu desejo e a minha oração é que o nosso coração seja cheio de esperança e expectativa na segunda vinda de Cristo. Mas que a gente não espere para desfrutar disso só lá, quando Ele vier, mas que desfrutemos disso hoje, na nossa vida comum. Como eu disse, Ele virá. Foi Ele mesmo que prometeu. A palavra dele não vai passar jamais. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tua palavra, que é vida e que nos enche de ânimo e alegria no espírito de seguirmos firmes a jornada cristã. Deus, que possamos olhar para estes últimos sinais e identificar, Pai, que a nossa vida precisa ser vivida hoje de forma diferente. Que por tua graça e pelo que Cristo fez por nós, que possamos viver dessa forma. Uma vida que dá glória ao teu nome e que anseia desesperadamente e que descansa de forma graciosa na soberana mão do Senhor e anseia por sua vinda. Pai, guarda a tua palavra no nosso coração, não só hoje, mas durante os dias da nossa semana. Fortalece a nossa alma para o louvor da tua glória e no nome de Jesus. Amém.